Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 8 do curso de Geografia do Brasil, Geografia 1. E o assunto que será tratado nesta aula é relevo do Brasil. Bom, de início, a gente tem que entender que os principais influenciadores do relevo é a estrutura da geologia do local e depois os agentes do relevo, que podem ser os agentes exógenos ou os agentes endógenos. Os agentes exógenos são aqueles que o ambiente altera o relevo, que pode ser o intemperismo, que pode ser químico ou físico. O químico é a ação da água, a ação de micro-organismos ou a ação da chuva, do vento, e são todos intemperismo. Não, o químico depende da ação da água e de micro-organismos. E o intemperismo físico é a degradação mecânica dos relevos. E ele pode ser termoclástica, que é frio ou quente, a variação de temperatura do local. Pode ser com gelo, por exemplo, chove no local, aí depois o local esfria muito. A água tem aquela dilatação anômala da água, faz com que o gelo dilate a rocha e a rocha se quebre. Pode ser as raízes das árvores, uma força de expansão das raízes faz com que quebre o relevo. Pode ser o vento também, o vento batendo nas dunas, no litoral, faz com que lapida o relevo. Pode ser a cristalização dos sais, o relevo tem muitos sais, com o processo de variação de temperatura, ele também sofre a dilatação ou contração, os sais, dentro do relevo. Ou melhor, dentro da rocha, o que faz com que ela se quebre, portanto, lapida o relevo. E também as ondas são um intemperismo físico. As batidas constantes da onda faz com que lapide o relevo daquele local. Bom, o relevo do Brasil, ele teve 3 classificações. A primeira classificação foi de Haroldo Azevedo, na década de 40. Bom, ele não tinha na década de 40, não tinha muita tecnologia para conseguir classificar todos os relevos do Brasil. Mas o que ele usou como critério? O critério que ele usou foi a altimetria. Ele percebeu que quando os relevos tinham uma altimetria de 200 metros de altitude, ele caracterizava como planalto. E se tivesse 0 metros, por exemplo, 10 metros ou no mesmo nível do mar, 0 metros de diferença do nível do mar, ele caracterizou o relevo como uma planície. Então aqui, Haroldo de Azevedo, ele classificou o relevo brasileiro como 4 planaltos e 4 planícies. Tem o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Planalto Meridional e o Planalto Atlântico. Então ele tem 4 planaltos. E também tem 4 planícies. A primeira planície é a planície amazônica, a segunda a planície do Pantanal, que é a maior planície que sofre inundações todos os anos, e tem a planície costeira, que é onde está o litoral brasileiro. Bom, então, essa classificação foi bastante simples, né? Porque ele não tinha tanta tecnologia para classificar todos os relevos do Brasil. Então, o critério que ele usou foi a altimetria. Bom, o segundo geólogo, o geólogo, né? Que classificou o relevo do Brasil foi Aziz Abissar. Bom, ele já usou... Ele estava na década de 50 e ele já tinha um suporte tecnológico melhor para conseguir classificar o relevo do Brasil. E o critério que ele usou foi a altimetria, assim como Haroldo de Azevedo, mas a morfogênese, ou melhor, processo de formação dos locais para a formação do relevo. Então, ele percebeu que locais altos sofria muita intemperismo, portanto sofria muita erosão. E tinha os locais mais baixos, os locais com a erosão, sofria sedimentação. Então ele classificou o relevo do Brasil em 7 planaltos e 3 planícies. Porque ele usou o critério da altimetria e do processo de formação.
Ele percebeu que o Planalto sofre um intemperismo e sofre erosão. E a erosão carrega o sedimento para uma região mais baixa, que ocorre a sedimentação. Então, os 7 planaltos que ele classificou foi o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Planalto do Maranhão-Piauí, o Planalto Nordestino, o Planalto Meridional e o Planaltos do Leste e Sudoeste, os planaltos, as serras e os planaltos. Todos esses locais e planaltos, eles sofrem intemperismo e posteriormente a erosão. Então, com a erosão, esse sedimento tende a ir para uma bacia, que forma as bacias sedimentares, ou as regiões de planícies. As regiões de planícies não sofrem erosão, só sofrem o processo de intemperismo. Então, ele classificou que tinha 3 planícies: planícies e terras baixas da Amazônia, as planícies e terras baixas costeiras e a planície do Pantanal. Então, são 7 planaltos e 3 planícies para Aziz Absaber. Ok? Bom, o terceiro geólogo que estudou o relevo brasileiro, ele teve como classificação os domínios morfoclimáticos. Cada região do Brasil tem a sua morfologia, a sua vegetação. Bom, nessa imagem a gente pode ver que tem a morfologia do Amazônico, o Cerrado, os mares de morros no litoral, a Caatinga no sertão nordestino, Araucária no sul do país, perto do Rio Grande do Sul, que tem a vegetação araucária, e as pradarias. As pradarias são aqueles campos, os campos do Rio Grande do Sul. E tem as regiões de transições, que não tem uma diferença, tem os 2 tipos morfoclimáticos. Então, essas regiões de transição, elas têm as 2 características. Por exemplo, a região aqui do Planalto Central, aqui do Cerrado, junto com a Amazônia, tem uma faixa que tem as 2 vegetações. Então, é uma área de transição. Bom, o outro geólogo, ele usou esse processo de morfogênese, e quem foi na década de 90, o último que caracterizou o relevo brasileiro foi Jurandir Ross. Bom, isso foi na década de 90, então ele tinha um suporte melhor tecnológico, ele já tinha o auxílio dos satélites, então ele conseguiu classificar melhor o relevo brasileiro. Ele classificou como 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. O que é depressões? Se lembra que no Haroldo Azevedo e no Aziz Abissar não tinha depressões. E Jurandir Ross vem com as depressões. As depressões é um local que sofreu um longo processo erosivo. Geralmente, as depressões são regiões de estrutura geológica sedimentar. E ela sofre um processo de erosão tão intenso que ocorre uma depressão. É um lugar baixo, mais baixo do que a planície. Então, para Jurandir Ross, ele usou como critério a altimetria, a morfogênese e a evolução e estrutura geológica. Então, ele classificou que tem 11 planaltos. Tem o Planalto Amazônico Oriental, Planalto e Chapadas da Bacia do Paraíba, que é aqui. Aqui é um Planalto. Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná. Aqui é o Planalto do Paraná. Aí, as instruções e coberturas individuais da plataforma. São 4 planaltos e chapadas dos Parecis. Aqui, ó. Aqui é um planalto. Planaltos residuais norte. Aqui. Aqui é um planalto. Aqui é uma das áreas mais altas do Brasil. Planaltos residuais sul. Aqui, ó. No sul da Amazônia. Tem os locais que são altos. Também tem as planaltos e serras do Atlântico Leste. Aqui, ó. Toda essa região, principalmente onde está a cidade de São Paulo, o Planalto e Serras do Atlântico Leste. Tem o Planalto e Serras de Goiás, que está aqui, ó, aqui em Goiás, onde está onde está Brasília.
Tem as serras residuais do Alto Paraguai, que fica aqui, ó, bastante próximo com o país, a fronteira com o Brasil e Paraguai. E tem aqueles núcleos cristalinos arqueólogos, são estruturas bastante antigas, que são arqueados, né? Então eles são estruturas cristalinas e o Planalto da Borborema, aqui ó, Planalto da Borborema, em 10, onde está, quando você vai para o Nordeste e vai para o sertão nordestino, a partir do litoral, você passa pelo Planalto da Borborema. E também tem o Planalto Sul, o Rio Grandense, que fica aqui, ó, próximo à fronteira com o Uruguai. Bom, para Jurandir Ross também tem as depressões. A primeira depressão é a depressão da Amazônia Ocidental, que está aqui, ó. É uma depressão, é a região mais baixa que a planície. Tem a depressão marginal norte, que fica aqui no norte, então é uma depressão. Tem também a depressão marginal sul, que fica aqui ao sul da Amazônia. Tem a depressão do Araguaia, que fica... Depressão do Araguaia fica aqui, nessa região toda. Tem a depressão do Alto Paraguai, que fica aqui, no Alto Paraguai. É uma depressão, portanto, é uma região mais baixa do que as planícies. Tem a depressão... 17, né? Tem a depressão do Miranda, que é no 18, que fica... onde está essa depressão? Bom, tem a depressão sertaneja do São Francisco, que é toda essa região aqui, ó. Após o Planalto da Borborema, tem a região de depressão do São Francisco. Tem a depressão de Tocantins, aqui, ó, no estado do Tocantins. Tem a depressão periférica da Borda Leste, que é aqui, da Borda Leste. Tem a depressão quando você na região aqui do sul do país e do Bacia do Paraná, né? Então tem a depressão aqui e tem a depressão periférica do sul, que é aqui, que posteriormente vem onde estão os campos, né? E tem as planícies, as grandes planícies do Brasil. Tem a planície do Rio Amazonas, que é toda essa onde está o rio, então que é uma planície. Tem a planície do Rio Araguaia, que está aqui. Tem a planície pantanal do Rio Guaropé, que fica aqui. Tem a planície do Pantanal Mato Grossense, aqui. Tem a planície da Lagoa dos Patos Minimim, que fica aqui, ó, no 27, lá no sul do país. E tem a grande planície e tabuleiros litorâneos, que vem daqui da região, dessa região aqui, ó. Pega Ceará, depois vem Rio Grande do Norte, Pernambuco, aí depois vem Alagoas, Sergipe, aí vem até a Bahia, passa pelo Espírito Santo e chega pelo Rio, chega no Rio de Janeiro e vai até São Paulo, essa planície e tabuleiros litorâneos. Então é uma planície mesmo, é um processo que sofreu a sedimentação dos planaltos e formou uma planície. Bom, aqui a gente estudou então os três principais caracterizações do relevo pelos três geólogos. O primeiro, Haroldo de Azevedo, critério altimétrico. O segundo, Aziz Abissar, altimetria junto com morfogênese ou processo de formação do relevo. E o terceiro é Jurandir Ross, que caracterizou todos os relevos do Brasil. Bom, agora a gente vai estudar especificamente cada local desse, cada relevo desse. O primeiro vai ser esse corte assim, ó. A gente vai estudar o do litoral adentrando para o estado de São Paulo. Depois a gente vai estudar o norte para o sul o sul-leste, né? Da região do norte. E depois a gente corta um corte horizontal aqui
no relevo nordestino. Então vamos para o primeiro. O primeiro é do estado de São Paulo. É um perfil do estado de São Paulo do Sudeste e Noroeste. Bom, de início, ele começa aqui com a Serra do Mar. O que é a Serra do Mar? É uma planície costeira. É um processo que sofreu sedimentação justamente das serras, das regiões aqui mais serranas. O segundo local, então aqui é o primeiro, Serra do Mar. O segundo, a gente está saindo daqui e indo para lá. O segundo é onde está o estado de São Paulo, a bacia de São Paulo. É o Planalto Atlântico, ou Planalto e Serras Atlântico Leste e Sudeste. Tem presenças de serras e mares de morros. Os mares de morros são regiões como se fosse como se fosse várias ondas. Então é por isso que é caracterizado como mares de morros. Após isso vem a depressão periférica aqui da bacia do Paraná. E depois vem a cuesta aqui de Butucatu. Aí depois vem o Grande Planalto e as chapadas da bacia do Paraná. Aqui, primeiramente, é uma região que tem sedimentar, aqui nessa área, até aqui. Então, é o Planalto Ocidental ou Planalto e Chapada da bacia do Paraná. Tem as cuestas de arenito e basálticas. É uma região bastante fértil. E depois, essa região toda aqui, é a planície do Pantanal. É a maior planície inudável do planeta. Então, aqui está o Planalto Ocidental, ou Planalto e Chapada da Bacia do Paraná, feito principalmente de arenito e basáltico, saindo do vulcão, né? É uma região bastante fértil do estado de São Paulo. E depois vem aqui a planície do Pantanal, e aqui está o Rio Paraná, ok? Então, agora a gente vai estudar esse perfil aqui, o perfil 2, o perfil lá do norte do país. Bom, de início, a gente vai pegar do norte para o sul. Então, no norte, começa com a Serra do Meiri, ou Pico da Neblina. É o Planalto Residuais do Amazônia. É o Pico da Neblina, em Roraima, maior elevação brasileira. E depois vem a Serra do Navio, onde tem a exploração de manganês. Aqui é uma rocha cristalina. As rochas cristalinas, elas são mais fortes quanto ao processo de erosão. Bom, aí vem aqui, vem a depressão marginais amazônicas. São extensões áreas aplanadas. Então aqui é a depressão. Essa região e essa região aqui, são as depressões. Depois das depressões, essa parte aqui é o Planalto do Amazonas Oriental. São planaltos sem bacias sedimentares. São limitados pelas cuestas. Aqui está a cuesta. Bastante desgastado, por exemplo. Então é um relevo bastante baixo comparado com o Pico da Neblina. Depois, aqui no 4 aqui nessa região, é a planície do Rio Amazonas. É uma extensa planície inundável. Ela sofre inundação para os seus lados. E tem rios perenes. São aqueles rios que enchem. São os rios que nunca deixa de existir, sempre está lá. E aqui, nessa região aqui, está o Planalto Residual Sul-Amazônico, que aqui está a Serra dos Carajás, no estado do Piauí. E aqui tem a maior aqui tem a maior região de mineração do Brasil. Tem a jazida de ferro, de cobre, de zinco e basalto. Então essa região é aqui, aqui em Palmas, né? Nessa região aqui, a gente está fazendo esse corte aqui, Quando faz esse corte, a gente consegue todo esse tipo de relevos. Então aqui tem terrenos cristalinos. Aqui tem terrenos sedimentares recentes, por quê? Porque quando aqui sofreu o processo de erosão, formou as terras sedimentares. E aqui tem os terrenos sedimentares antigos. Aqui é os novos, aqui os antigos. Então, por isso que essa região é mais baixa.
Então, o corte está sendo de... Perceba que a gente está fazendo isso, ó. Tem o planalto, aí depois vem planalto, aí depois vem as depressões, ó, como a gente caracterizou aqui. Depois da depressão vem mais o planalto, formando a cuesta, planalto do Amazonas Oriental. Aí depois aqui, ó, a planície, e depois o planalto novamente. Então, é assim o relevo do Amazonas. Bom, agora tem esse corte aqui, ó, esse corte horizontal do relevo nordestino. Bom, ele começa primeiro com o oceano. Então, o oceano, aí aqui, ó, aqui está aqui está os tabuleiros litorâneos, a presença de falésias ou barreiras. Aí depois vem o planalto do Borborema, é um planalto intensamente desgastado, sofreu um processo de intemperismo e erosão, por isso é um planalto não um pouco baixo, não um pouco alto, é um pouco alto. E depois vem a depressão sertaneja, que é a superfície aplanada, presença de inselbergs. O que é os inselbergs? Os inselbergs são vestígios de que ali já foi uma região alta, mas sofreu um grande processo de intemperismo, depois de erosão, e agora é uma depressão, mas que tem as suas características de ser uma região alta. E depois vem aqui a cuesta, e depois o grande planalto e chapada da Parnaíba, que é isso aqui tudo. Planalto e chapada da Parnaíba, onde tem os divisores de água do rio Parnaíba ou o rio São Francisco. Então aqui está o rio Parnaíba, e aqui você pode ver que aqui tem os terrenos cristalinos, que é essa região aqui, e os terrenos sedimentares, sofreu o processo de sedimentação lá do Planalto Borborema, onde sofreu o processo de intemperismo e forma o processo de formação de bacias sedimentares ou relevos sedimentares. Os relevos sedimentares, você sempre tem que se lembrar que são regiões mais planadas, enquanto que os relevos cristalinos são regiões mais altas que demoram para sofrer o processo de intemperismo e posteriormente de erosão. Bom, aqui está o perfil do relevo do Paraná. Aqui está a bacia do Paranaguá, aí depois vem o Planalto e Serras Leste e Sudeste, como se fosse São Paulo. Aí aqui tá as rochas sedimentares recentes. Depois vem a depressão periférica da borda leste do bacia do Paraná. São regiões sedimentares antigas, por isso que sofreu um processo de sedimentação. Aí aqui, ó, essa região do Planalto Chapadas do Bacia do Paraná é a região vulcânica, é a terra roxa do estado do Paraná. É uma terra bastante fértil. E aqui está o rio Paraná, onde, por exemplo, aqui poderia ser Foz do Iguaçu. Então, aqui é o Planalto Guarapuava. Então, Serra Geral, depois vem aqui é uma cuesta, depois vem o Planalto Ponta Grossa, Serrinha, Bacia Sedimentar, Planaltos e Serras Leste, aqui é onde está a região de Curitiba, e aqui está o litoral do estado do Paraná. Então, as rochas sedimentares sofrem um processo de erosão, formam um processo de depressão. Aqui está a cuesta, e aqui é uma região mais nova, uma região de rochas vulcânicas, rochas basálticas, que dá uma grande fertilidade para o solo do Paraná, na região oeste do estado. Bom, então eu falei das principais estruturas, os principais relevos, as principais classificações, e é assim que a gente estuda o relevo do Brasil. Bom, tem o relevo litorâneo, né? Aqui está a crosta terrestre. Então, a plataforma continental é essa região aqui, ó, é a mais próxima do litoral. E depois vem o talude. O que é talude? É uma região que tem uma queda muito alta, uma profundidade muito alta. Depois vem a planície abissal e a crosta oceânica. Então, aqui é o oceano. Então, essa região aqui toda, ó, essa região mais branquinha é a plataforma continental. E a região mais escuras já é o talude junto com a planície abissal. Então são regiões mais
mais fundas. Bom, aqui está a Bacia de Santos, a Bacia de Pelotas, a Bacia de Campos do Rio de Janeiro. A Bacia de Santos e a Bacia de Campos é onde está a grande exploração de petróleo. A Bacia de Santos vai ser com o pré-sal e a Bacia de Campos pela Petrobras lá no estado do Rio de Janeiro. Bom, aqui tem as costas de acumulação e de abrasão. Por exemplo, as regiões litorâneas sofrem o processo de intemperismo físico e acaba quebrando. E aqui forma a falésia, e essa falésia, com o processo de quebra do relevo, forma os blocos desagregados. Então forma regiões mais altas. Isso aqui era uma região toda planada, tinha várias falésias, a água foi quebrando, foi destruindo e foi formando esses desagregados. Então aqui as costas de acumulação e de abrasão. Bom, aqui está o litoral, as regiões planícies do litoral, que tem os mangues. Os mangues são regiões que têm grande importância para o ecossistema marinho, porque é nos manguezais que tem a principal reprodução dos animais. São os locais de grande sinalidade que faz com que os predadores não vá até os mangues. Então, são locais em que os animais realizam o processo de reprodução e conseguem sobreviver. Então, os manguezais são de extrema importância e está principalmente no litoral brasileiro. Está sofrendo um grande processo de destruição para criações de hotéis, para a criação de turismo. Então, quem perde mesmo são a vida marinha. Bom, aqui está o processo de formação de um lago. Perceba que aqui tem um enseado. O que é um enseado? É uma região que pode entrar água, que tem como se fosse uma praia. Mas aqui tem uma região que tem um relevo sedimentar. A água vem com bastante força aqui e vai pegando esses sedimentos e jogando para cá. Aí, posteriormente, ocorre a formação de uma restinga. Isso aqui é uma restinga. Essa região aqui é a restinga. E dentro da restinga tem um lago. Foi como formou os Lagos dos Patos lá no Rio Grande do Sul. Aqui é a restinga, aqui era a região, foi sofrendo o processo e formou toda essa restinga aqui, Então, as restingas podem formar um lago dentro do relevo. Bastante interessante esse processo com a força da onda, com a força do mar. Bom, aqui estão as principais ilhas marítimas do Brasil. Então, ali tem Fernando de Noronha, tem o arquipélago de Trindade e Martim Vaz e tem a plataforma continental, tem as ilhas da plataforma continental, que é a ilha de Ilhabela, que é no litoral norte do estado de São Paulo. Bom, vamos para as questões. Enem 2012. As plataformas, os crátons, correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litologênica, prevalecendo as rochas metafórmicas muito antigas, pré-cambriano médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, lá no norte do país, a do sul amazônico, do sul da Amazônia, e a do São Francisco. As regiões cratônicas das Guianas e sul-amazônicas têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraem a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica Bom, essas regiões são regiões em que tem crátons, e os crátons são regiões em que tem grande riqueza mineral. Então, apresentam áreas de intrusões graníticas ricas em jadeiras minerais como o ferro e o manganês. Perceba que ele está falando da região aqui, dessa região aqui. Ele está falando desta região aqui, do norte da Guanina, essa região aqui, norte da Guanina.
e do sul, né? Do sul do Amazonas. O norte são intrusões e cobertura residuais da plataforma. Então, são regiões que sofreu, que formou com crátons. Então, é um relevo bastante resistente ao processo um processo de lapidação do relevo pelo intemperismo. E o sul que ele está falando, ó, o sul amazônico é justamente as regiões dos planaltos da Amazônia Oriental e também das depressões. Então, essas regiões, elas são ricas, por exemplo, no Pico da Neblina, em Roraima, e na Serra do Navio, no Amapá, elas têm uma rica exploração de manganês e ferro. Então, a letra A para essa alternativa 1. O Unesp 2011. O Brasil tem encontro marcado com a tragédia todos os anos da estação chuvosa e não há forças terrestres que façam com que as autoridades e as pessoas se preparem para isso. Neste ano, o encontro foi no antes paradisíaca região serrana do Rio de Janeiro. Todos os anos, a natureza demonstra com fúria que as conquistas da civilização em muitas áreas são plantinhas frágeis que podem ser arrancadas pelas enchentes e pelos deslizamentos das encostas. O texto relaciona-se ao problema de destruição da paisagem sudeste, frequentemente em regiões com domínio de... Bom, ele está falando do litoral, né? Das regiões serranas do Rio de Janeiro ou as regiões serranas do Sudeste. Então, qual é a predominância das regiões serranas do Sudeste? São os mares de morros. É aqui, ó. Bem aqui. Então, é onde estão os mares de morros. Então, essa região que sofre um processo de destruição com os agentes da natureza. Então, a alternativa correta é a letra A de Alexandre. Então, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. A próxima aula será de pedalogia, que é o estudo dos solos. Como que os solos se formam. Então, deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau.